De bem com você, de volta para a gente dar sequência ao tema de hoje, que são as doenças reumáticas autoimunes. Doutor, então qual que é a importância da vacinação para esses pacientes? A vacinação é algo fundamental no paciente reumático autoimune, é algo que a gente sempre tem que abordar durante a consulta e olhar o cartão de vacina daquele paciente. São pacientes que já são imunossuprimidos, pela própria doença, muitas vezes das medicações que eles usam também. Então é importante que a gente sempre deixe esse cartão de vacina atualizado. Lembrando que nem todas as vacinas esses pacientes podem tomar. Então quem vai orientar a questão da vacinação tem que ser o médico reumatologista. Então, por exemplo, vacina de febre amarela é uma vacina feita com vírus vivos. Então pacientes que, dependendo do imunossupressor que ele usa, ele não pode estar utilizando da vacina de febre amarela, porque corre o risco, por exemplo, dele desenvolver febre amarela e morrer de febre amarela ao invés de ficar imune contra a doença. Então, essa questão da vacinação sempre tem que ser abordada junto ao paciente e quais vacinas que ele deve tomar e deve tomar. E existem exames que podem verificar se o paciente adquiriu anticorpos para ele não ser exposto a uma nova dose de vacina, por exemplo? Sim, tem algumas vacinas que a gente consegue dosar isso para o paciente se ele é imune àquela doença. Por exemplo, hepatite B, a gente consegue dosar anticorpos para ver se o paciente já produz reação à vacina, se ele está imune. Tem algumas vacinas que têm que ser feitas anualmente, por exemplo, vacina de gripe, por exemplo, tem que ser anualmente, de pneumonia, de meningite. Uhum. Então, algumas vacinas têm alguns cuidados especiais que devem ter sido tomados. Uhum. É porque, lembrando, a gente comentou disso o programa inteiro, mas não com esse termo, né? As pessoas que têm uma doença reumática e autoimune, elas produzem autoanticorpos, né? Sim. E a ideia é que as vacinas venham para matar isso, como que é? Na verdade, as vacinas elas não vão matar esses autoanticorpos, elas vão ajudar a prevenir que ele tenha uma infecção mais grave por alguma infecção, por exemplo, hepatite B, pneumonia, meningite. A questão dos autoanticorpos está diretamente relacionada, às vezes, no diagnóstico da doença. Então, para a gente dar um diagnóstico de uma doença reumatológica autoimune, a gente tem que ter um conjunto de dados. Então, através das queixas do paciente, os sinais, os sintomas, as alterações que porventura a gente ache no exame físico ao examinar o paciente, e aí os autoanticorpos seriam complementares. Então, por vezes, a gente chega, às vezes, pega no consultório, às vezes, o paciente que às vezes não tem uma queixa muito específica, não tem nenhuma alteração mais importante no exame físico, mas que tem um anticorpo alterado. E só aquele anticorpo alterado não dá diagnóstico de nada. Então, tem pacientes que têm anticorpos alterados, na verdade, são pacientes saudáveis. Então, é importante ressaltar isso. Tá? E isso é só percebido, então, às vezes, diante de um exame clínico, de exames complementares. Sim, por isso que é importante a consulta médica. Uhum. A gente não consegue dar diagnóstico de nada só com exame. E como que é o controle dos pacientes autoimunes? Eles vão ao médico com que frequência? Como que é esse desenvolvimento? Vai depender muito da gravidade do paciente, Se é um paciente que tem uma doença mais branda, uma doença mais grave, mas de uma forma geral, os pacientes reumáticos autoimunes, geralmente eles vão no consultório a cada 3 meses. E aí, assim, se ele estiver de bem controlado, a gente pode começar a tentar espaçar essas consultas, 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, anualmente. Aqueles pacientes que são, porventura, mais graves, a gente vai ter que, às vezes, acompanhar mensalmente. As grávidas, que tem uma doença autoimune, a gente vai ter que ver mais de perto também. Então, vai depender muito da gravidade do paciente para a gente determinar qual que vai ser a frequência. E nesse caso, o senhor falou da fila de espera no SUS, que é muito grande, mas como que fica a questão de medicação também? O SUS fornece essa medicação? Sim, o SUS fornece muitas dessas medicações. Então, são medicações de alto custo. Então, até para quem tem convênio particular, são medicações de difícil aquisição. Então, a gente consegue, através do SUS, essas medicações, através de um processo que a gente preenche, um protocolo que a gente preenche de requisição daquela medicação. E aí o paciente, periodicamente, ele tem que renovar aqueles papéis para continuar pegando a medicação. A gente conversou ao longo do programa sobre fases, Essas doenças autoimunes, não sei se todas, elas são divididas em estágios, um estágio inicial, intermediário, como que é essa evolução? Sim, a gente costuma dizer que as doenças autoimunes, elas têm períodos que as doenças elas estão em remissão, bem controladas, e períodos que a doença pode estar ativa. Então, vai depender muito
o tratamento de qual fase que esse paciente se encontra. Então, tem doenças que às vezes tem um curso mais indolente, começa às vezes mais lentamente, os sintomas vão adicionando ao longo do tempo, às vezes sintomas brandos, depois pode aparecer um sintoma mais grave, mas tem quadros de pacientes que já abrem o quadro clínico dele de uma forma muito grave, com várias manifestações graves, com necessidade de internação hospitalar, por exemplo. E mesmo nesses pacientes, é possível haver uma remissão? Sim, é possível, sim, desde que essa intervenção seja feita precocemente. Sim. E o que o senhor diria, então, hoje para as pessoas, né, assim, no cuidado para evitar, na medida do possível, uma doença autoimune reumática? Acho que é importante, né, principalmente naqueles pacientes que têm um histórico familiar, né, e até aqueles que não têm histórico familiar, de ter hábitos saudáveis de vida. Então, assim, atividade física regular, uma alimentação adequada, evitar o cigarro, o excesso de bebida alcoólica, porque tudo isso pode servir de gatilho para alguma doença autoimune aparecer. Então, esses cuidados têm que ser desde criança, na verdade, né? Então, aí persistir ao longo da vida, justamente para poder minimizar esse risco. O álcool, por exemplo, não é o caso de uma doença autoimune, me corrija se eu estiver enganada, mas a gota é uma doença reumática, né, que está muito ligada a essa questão de maus hábitos, má alimentação, ingestão de bebidas, né? A gota não é uma doença autoimune, mas é uma doença reumática, né, que precisa ser acompanhada de perto por um reumatologista, né? Então, ela está diretamente relacionada aos hábitos de vida, então, o consumo de bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja, que está diretamente relacionado com o início de crises, né, de dor articular da gota, né, alguns hábitos alimentares, então, consumo excessivo de carne vermelha, frutos do mar, embutidos, né, e são crises de dor intensa articular, que se o paciente ele não se atentar e não tratar adequadamente, né, acompanhar com o reumatologista, mudar os hábitos de vida, usar as medicações de forma adequada, o paciente pode ter crises mais frequentes, mais intensas, pode gerar deformidades. Então é importante orientar o paciente em relação à doença e tratar também ele de forma adequada. No caso da alimentação para os pacientes que têm doenças autoimunes, existe algum tipo de restrição, de proibição? Restrição não, mas o ideal é que ele tenha uma alimentação adequada. Então evitar alguns alimentos, por exemplo, eles são mais inflamatórios, digamos assim, embutidos, por exemplo, né, que podem piorar um quadro inflamatório, uma doença autoimune. Tá? Mas não quer dizer que ele não possa comer aquilo, mas isso pode às vezes piorar e ser um fator às vezes que contribui para não melhore. E o tempo frio, ele pode piorar esses quadros? Sim, no tempo frio, de uma forma geral, as pessoas sentem mais dor. Então, isso é comum da gente ver no consultório, os pacientes, às vezes, na época de frio, queixar de mais dores. Tá? Mais alguma coisa que eu não perguntei, que o senhor acha importante acrescentar aí para a informação das pessoas? Eu acho que é importante só a gente acrescentar, né? Eu acho que a gente tem, né, às vezes, um atraso, né, do paciente para que ele chegue no médico, né, no especialista que vai conduzir aquele paciente. Então, acho que é importante atentar para as queixas, né, no caso da minha especialidade, se o paciente ele tiver queixas articulares, geralmente dores crônicas, né, que as juntas ficam vermelhas, quentes, inchadas, se tem algum outro sintoma associado, falta de ar, tosse, alteração na urina, sangue na urina, espuma na urina, alguma lesão de pele diferente do habitual. Então é importante que esse paciente chegue precocemente porque a gente tem uma janela para tratar aquele paciente para evitar que ele evolua com algum grau de sequela. Então é importante que o paciente entenda isso, desses sintomas, e também até os outros especialistas também reconheçam muitas dessas doenças para que ele chegue no especialista mais rapidamente. Tá certo. Agradeço muito a sua participação, volte agradeço. Sempre, tá bom? Obrigado, Ana Flávia. E seu Instagram, para quem quiser entrar em contato, é @dr... @drleandrobarros.reumato. Tá certo. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigado, Ana Flávia. O programa de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e espero você na semana que vem, que a gente vai continuar falando sobre doenças reumáticas. Até lá. Tchau, tchau.